irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Sempre no segundo domingo de Advento, a Igreja nos propõe a figura do Batista. Como o Batista indicou para o povo de Israel que o Salvador tinha chegado e convidava esse povo para abrir o coração, a vida para acolher o Salvador, a nós, a cada ano, no Advento, o Batista nos convida para acolher o Salvador que está para chegar. É este Batista que é apresentado hoje na liturgia e que no Evangelho que ouviremos de Mateus começa dizendo assim: naqueles dias veio um homem chamado João Batista e pregava no deserto da Judeia dizendo: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ora, a pregação do Batista, do homem do deserto, é muito de síntese. Na verdade, o homem do deserto, acostumado ao pouco, é o homem capaz de sintetizar. E ele entra no coração do Evangelho: convertei-vos. Mas o que é a conversão? Tantas vezes a gente pensa que conversão é começar a fazer coisas boas. Isso é consequência. Mas a conversão, sobretudo, é mudar a imagem de Deus que temos em nós. Essa imagem de Deus justa, chegar à imagem de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é o grande desafio para quem crê. Porque esperar o Deus que chega, tantas vezes nós pensamos que é esperar o Deus que eu criei para mim, a imagem de Deus que eu criei. Na verdade, Israel vai ter dificuldade de aceitar o Salvador, porque Jesus não correspondia à imagem de Deus que eles criaram. Ora, o Batista é sintético e vai dizer: convertei-vos, e porque o reino de Deus está próximo. Então, é uma conversão que olha o futuro, que não é um olhar o passado. Tantas vezes o outro erro que a gente comete na conversão é aquele de ficar nos recriminando e pensando no passado. E o Batista diz: não, é para o futuro. O reino de Deus está próximo. É porque esse reino se aproxima é que nós devemos esperar. É porque o Senhor está para chegar, o Natal se aproxima, é que nós devemos fazer uma estrada de conversão olhando para o futuro. Ele, de fato, é aquele de quem dizia o profeta Isaías: voz de um que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Ora, o Batista é identificado com essa profecia de Isaías no Evangelho de Mateus, mas também Malaquias falava que antes de chegar o Messias, viria o seu profeta para preparar a sua chegada. O Batista foi logo identificado pelos cristãos como esse profeta, o maior de todos os profetas. E Mateus logo começa a descrever esse Batista como um homem de hábitos pobres, um homem que vive com o essencial. O essencial na sua veste é a veste de um profeta, a veste também de Elias, o maior dos profetas, o exemplo da profecia, mas também no seu modo de comer. Um homem que vive do essencial, que vive no deserto. O deserto não tem como ser esbanjador. Então, para querer viver no deserto, ele tem que viver do essencial. E este homem religioso, o Batista, poderia viver nas cortes, mas não, escolhe de viver no deserto. E em qual lugar? No Jordão. É muito interessante, meus caros, pensar o Jordão. O Jordão é o ponto mais baixo da terra. Naquele lugar onde o Batista exercia o seu ministério, ali é o local mais baixo, 400 metros abaixo do nível do mar. Ali perto do Jordão tem um bar, hoje que tem escrito assim: este é o bar mais baixo da terra, e tem registrado esta altitude. Mas tem outra coisa curiosa do Jordão. No Jordão é um rio que nasce grande e morre pequeno. Os rios em geral acontece ao contrário, né? Eles nascem pequenos e vão tendo afluentes e chegam grandiosos no mar. Naquele ponto, o rio é quase morto. Então o Batista
ele está batizando em um local, em um rio que por si só é a imagem de um Deus que se doa. O Jordão, passando pelo deserto, ele vai deixando-se morrer, vai dando vida, vai doando-se e chega naquele ponto, sabe, que é um riachinho insignificante, cheio de terra, a imagem de um Deus que se doa por nós. E o Evangelho de hoje nos fala da chegada dos fariseus e saduceus. São aqueles que vinham até o Batista para não se converterem. Homens de religião, digamos, homens de igreja. E o Batista, como trata eles? Raça de víboras. Em qual sentido? Raça de víboras porque eles são aqueles que, como Jesus vai dizer, têm todas as possibilidades de salvação, não se salvam e impedem os outros de se salvar. Quem se aproxima de uma víbora, de uma cobra, ainda que queira ganhar alguma coisa, o grande perigo é de ser mordido, de morrer por causa dessa aproximação. Raça de víbora. E o Batista vai usar algumas imagens que é a ira iminente, a ira de Deus, mas a ira de Deus não pensamos em um Deus que é raivoso, mas a ira de Deus no Antigo Testamento é não contra as pessoas, mas contra o pecado. E por isso a imagem também da enxada que está na raiz, como Jesus vai usar a imagem de podar a videira para que produza fruto, é esta ação de Deus em nós que tira aquilo que em nós não está bom, para que nós possamos produzir frutos em abundância, possamos nos preparar para o Natal. O Batista vai dizer assim: eu vos batizo na água para a conversão, mas aquele que virá é mais forte do que eu, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O batismo, que é aquele que traz o Senhor Jesus, é aquele que nos cura no nosso interior, na nossa raiz. O fogo que transforma, o fogo que queima aquilo que em nós não está bom. E, de novo, a imagem do fogo como aquilo que purifica. É essa imagem que o Batista anuncia, de um Deus que purifica, de um Deus que salva. Ora, meus irmãos, é esta ação de Deus na nossa vida, que é preconizada pelo batismo, que nós devemos estar atentos para nos prepararmos para o Natal. Nisso o Batista nos ajuda, como ajudou o seu povo a acolher o Messias, a acolher o Salvador. Desejo para todos vocês uma boa preparação para o Natal do Senhor. Um bom domingo de Advento, uma boa semana. Paz.